A enfermagem é uma ciência cujo objetivo é a implantação do tratamento de doenças e o cuidado ao ser humano, individualmente, na família ou em comunidade de modo integral e holístico. No Brasil, a profissão é exercida por auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e por enfermeiros, profissionais com formações e funções distintas dentro de uma mesma área. Hoje falaremos exclusivamente do enfermeiro, que é o profissional de nível superior, com capacidade técnica, humana e científica, responsável pela equipe de enfermagem e principalmente pela promoção, recuperação e prevenção da saúde dos indivíduos. O enfermeiro apoia o nascer e o morrer em todas as etapas do desenvolvimento humano, cuidando, orientando e amparando, a fim de promover a saúde e restaurar a dignidade humana. Os enfermeiros intensivistas possuem uma atuação voltada para as intercorrências mais complexas da área, atendendo na unidade de terapia intensiva adulto e neonatal. A UTI tem o objetivo principal de oferecer suporte avançado de vida ao paciente crítico e são muitos os enfermeiros que tomam a decisão de atuar nesse espaço. A admissão de um paciente na UTI geralmente é o momento mais importante da terapia intensiva, pois na maioria das vezes ele encontra-se no pior momento da sua doença ou do seu estado alterado de saúde. A partir dessa entrada do paciente, o enfermeiro irá fazer o possível para estabilizar o quadro, submetendo a pessoa gravemente enferma à monitorização dos sinais vitais, respiração, pulso, pressão arterial, temperatura e dor. Mas no dia a dia de atendimento, embora haja o esforço constante de estabilização do estado de saúde, algumas intercorrências são frequentes e exigem preparo e rapidez da equipe. Para atender a todas as ocorrências de forma eficiente, os procedimentos devem ser realizados juntamente com uma equipe multidisciplinar. Em seu dia a dia de trabalho, o enfermeiro irá interagir principalmente com técnicos de enfermagem, médicos, fisioterapeutas e outros enfermeiros, mas também deve-se considerar que outros profissionais como fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos e odontólogos podem participar do atendimento. Outra característica marcante desse trabalho é a paixão pela assistência, que é recorrente no discurso de enfermeiros em diferentes fases de atuação. Para eles, a UTI é um local de vida, preparado para acolher, tratar e recuperar, embora a terminalidade também faça parte do cotidiano. Nesse contexto, a maior alegria é receber a gratidão de pacientes e familiares, como resultado da assistência prestada. Qual é o papel do enfermeiro intensivista? Segundo o COFEN, é da competência do enfermeiro a sistematização da assistência de enfermagem, que organiza o trabalho profissional quanto ao método pessoal e instrumentos. Mas e especificamente na UTI, o que faz o enfermeiro? De forma objetiva, compete ao enfermeiro cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida e cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas, como está na Lei de Exercício Profissional número 7.498 de 1986. A humanização na saúde busca uma melhoria no atendimento aos pacientes, visando um ambiente acolhedor e relações acolhedoras, fazendo com que o paciente se sinta mais confortável e seguro, sendo muito necessário para os pacientes do CTI, pois possuem rotinas diárias, junto com os profissionais de saúde. Com a técnica da humanização no CTI, é possível alcançar resultados significativos no tratamento dos pacientes, e para isso é preciso ter um entendimento sobre si e sobre o outro, sendo essencial o respeito ao paciente, seja relacionado às crenças, religiões, ouvir o que o paciente tem a falar, ter compaixão, ser atencioso, cuidadoso, entre outras formas de respeito. Com isso, o enfermeiro estará oferecendo cuidados humanizados. Para assumir essas funções, os profissionais de enfermagem precisam estudar não somente os cuidados com a saúde do paciente de forma direta, mas também filosofia, sociologia, ética, sustentabilidade, psicologia, entre outras matérias que envolvem os motivos precedentes à doença. Assim,
como a relação com o paciente para melhor diagnóstico, entre outros assuntos que veremos mais adiante. A antropologia da saúde não só propõe um novo olhar para os determinados saberes da tradição para as práticas médicas que envolvem o processo saúde e doença e as práticas de saúde como construções socioculturais, mas concretizam na formação do cidadão, que permite uma formação de profissionais com uma visão ampliada e mais humana, escutativa e respeito um com o outro e seus valores. O conhecimento e a aproximação das diferentes realidades, culturas, religiões e modos de vida da população contribuíram para perceber a responsabilidade e a necessidade que a enfermagem exerce no cuidado obtido com o outro em sua condição. A filosofia é um dos pilares fundamentais na formação do profissional de saúde devido a ensinar a olhar o paciente de forma mais humanizada, não o definindo como um diagnóstico ou um número de leito, e sim como uma pessoa real, que vem de uma sociedade e uma cultura que são fatores determinantes para a sua condição clínica. A filosofia vem para trazer, através da autorreflexão, uma maior sensibilidade às necessidades do outro, que muitas vezes pode ser algo banalizado, como a dor que o outro está sentindo, e é por isso que a filosofia vem com tanto vigor, acrescentando de forma imprescindível à prática e ao ensino na área da saúde. Já a ciência é essencial relacionada aos saberes técnicos, para oferecer respaldo aos questionamentos e fundamentar os conhecimentos adquiridos. A ciência é primordial antes de qualquer habilidade extra, pois é a partir dela que se baseiam todos os cuidados necessários aos pacientes. A filosofia e a ciência se apresentam de forma paralela uma à outra e se complementam de forma ideal, manifestando de forma unificada e integral um cuidado de excelência ao paciente. Exemplo: o profissional que tem um estudo na área, uma experiência com um contato filosófico, tem a maior facilidade em enxergar o paciente de forma integral, focando no modelo biopsicossocial. Ver que o paciente tem suas crenças vem de uma cultura e sociedade que influenciam diretamente na moldura do seu mundo subjetivo. O saber técnico desse profissional irá respaldá-lo sobre quaisquer assuntos técnicos que tenha que tratar para com o próprio paciente e familiares, tratando-os de forma igualitária, desconstruindo o modelo biomédico. A desigualdade social tem como reflexo a falta ou a dificuldade de acesso à saúde. A desigualdade social e a pobreza na área da saúde geram enormes e diferentes possibilidades de usufruir dos avanços científicos e tecnológicos nessa área. O papel do profissional da área da saúde nesse âmbito, juntamente com sua equipe, é de acolher o paciente sem discriminação, independente da sua cor, raça, classe social, gênero, religião ou credo. A vulnerabilidade social refere-se à fragilidade devido à exposição a processos de exclusão social de famílias e indivíduos que vivenciam contextos de pobreza, podendo incluir também questões históricas, de raça, de gênero e de orientação sexual. Com isso, diversos cidadãos sofrem com a falta de representatividade e de oportunidade. Esses cidadãos se encontram em uma situação de desequilíbrio e/ou risco social. Os desafios do profissional de saúde com uma população em situação de vulnerabilidade pode ser superada ao ampliarmos nossas perspectivas sobre a existência humana a partir de um posicionamento ético compatível com a defesa de liberdade, diversidade e não discriminação. É importante que o profissional amplie o seu conhecimento sobre riscos e vulnerabilidade social e direitos humanos e que esteja bem qualificado para realizar uma escuta ativa e livre de julgamentos, a partir da necessidade de cuidado de cada indivíduo, prestar um atendimento que inclua todas as áreas de promoção, prevenção e tratamento em saúde. Mesmo sendo de um grupo mais vulnerável, não se extingue o direito à assistência de qualidade integral e humanizada, sendo função do enfermeiro garantir o acesso dessas pessoas aos seus direitos. Vamos tratar agora de um assunto que comumente não é relacionado com a enfermagem, se pensarmos de maneira superficial, que é a questão socioambiental. Segundo a Organização Mundial de Saúde, que conceitua meio ambiente como tudo que é externo
ao ser humano, podendo ser dividido em físico, biológico, cultural e social, sendo que qualquer um ou todos podem interferir no estado de saúde da população. Diante disto, para a preservação da saúde da sociedade como um todo, sem distinção de classe, etnia ou crença, deve ser preservado também o meio ambiente, pois um descarte de lixo doméstico de forma indevida pode gerar um ambiente séptico e mais suscetível a doenças. Além disso, temos também o descarte de forma indevida do lixo das indústrias, que podem poluir os rios e o solo ao seu redor, causando prejuízos ambientais e sociais. Além dos já citados, temos também o lixo hospitalar, que podem contaminar desde o coletor até o local do aterro sanitário. A exemplo do descarte indevido do material hospitalar, temos o famoso caso do Césio 137, que devido a um aparelho de radioterapia que não teve seu descarte de forma correta, foi parar em mãos de pessoas que não tinham conhecimento de seu perigo, manusearam de forma incorreta, levando à intoxicação e à morte de 4 pessoas e o adoecimento de centenas de pessoas, retornando ao ciclo de cuidados aos hospitais para o tratamento de doenças decorrentes dessa exposição. Diante disto, faz-se necessária a conscientização da educação socioambiental de todas as pessoas e empresas, a fim que esse descarte incorreto não cause prejuízo à saúde da sociedade. Caso clínico. Homem, José Carlos da Silva, 65 anos, médico intensivista, natural do Rio de Janeiro e paciente do INCA devido a doença avançada e com múltiplas metástases. Após diversas internações anteriores, nesta última internação, já estava em VNI por algumas horas para a tentativa de alívio dos sintomas. Ocorre que, como as causas do esforço respiratório e da iminente insuficiência respiratória não eram potencialmente reversíveis, pois tratava-se de uma clara evolução da doença, não houve alívio satisfatório dos sintomas. Como não houve alívio dos sintomas, ocorreu a sugestão da chamada intubação para conforto, mas estava claro que este quadro não era algo agudo, e sim uma progressão irreversível da doença, e o paciente em questão estava em cuidado ao fim de vida, encontrava-se consciente e responsivo, e foi quando a equipe multiprofissional entrou em consenso sobre, ao invés de realizar a intubação que só iria prolongar seu processo ativo de morte, deixaram ele conduzir da forma que ele achasse melhor, até porque o paciente tinha conhecimento técnico sobre todas as possíveis condutas a serem tomadas. Assim foi feito pela equipe e seguem as palavras do paciente. Eu tenho noção da minha doença e que tudo está chegando ao fim, mas não quero ser entubado. Quero beber refrigerante e fazer minha passagem com a presença dos meus filhos. Dessa forma, foi retirada a VNI, já refratário em relação à dispneia. O paciente foi melhor posicionado, iniciou morfina para alívio dos sintomas. Seus filhos foram chamados e já informados da decisão do pai. O ajudaram a degustar seu refrigerante e pouco tempo depois o paciente fez sua passagem de forma tranquila, digna, mas principalmente conforme a sua vontade. É possível sim fazermos um adequado cuidado paliativo e cuidados ao fim de vida, na terapia intensiva. O ato de olhar para a história natural da doença e correlacionar com a biografia do paciente pode sim gerar boas práticas em cuidados paliativos. Humanização da assistência de enfermagem. Humanizar é suavizar, valorizar a qualidade do cuidado, não banalizar o sofrimento do outro, estar próximo, evitando o contato superficial, assistir o paciente como um todo e não apenas as partes, compreender e estar disponível para o acolhimento. Assistência ao paciente. Mudanças. Adaptação do ambiente para acomodar leitos da UTI, contratação e treinamento, priorizar problemas, EPI, paramentação. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de modo a sentir caso estivesse em seu lugar. Apoio
é a capacidade de acolher o outro por meio da somatória das habilidades técnicas e interpessoais. Ser enfermeiro de terapia intensiva é nunca desistir dos próprios sonhos, conhecer sua missão, saber conhecer os papéis de cada profissional, superação de medos, trabalho em equipe, respeitar o próximo, saber que existem desafios ao longo da trajetória, confiar, comunicação clara e ter metas definidas. Olá, boa noite, tudo bom? Eu me chamo Adriana de Almeida, eu sou enfermeira, intensivista, há mais ou menos há 23 anos. E nessa minha jornada eu fui técnica de enfermagem, agora eu sou enfermeira. Hoje em dia eu já não me encontro mais na assistência, hoje em dia eu sou enfermeira auditora, mas a maior parte da minha vida eu trabalhei no CTI e eu vou falar um pouquinho para vocês do CTI, porque realmente assim é muito difícil realmente inicialmente quando nós entramos no CTI, porque nós estamos ali lidando com a vida e com a morte também. Muitas das vezes, nós conseguimos, que um paciente saia bem dali, mas nós sabemos que é um paciente que é crítico, que quando ele dá entrada na UTI, é um paciente que ele tem um risco iminente, de morte. Ele realmente é um paciente crítico e ele está ali, quando ele dá entrada, nós não sabemos que ele vai sobreviver ou não, mas muitas das vezes nós encontramos um paciente que ele está lúcido, orientado, mas nós costumamos dizer que esse paciente é um paciente bomba-relógio, porque do nada esse paciente ele evolui e é entubado, esse paciente é entubado, é puncionado, entra assim, vários dispositivos dentro desse paciente e é um paciente que fica muito grave. E uns conseguem sair dali bem, outros não. Alguns pacientes nós precisamos, passa-se de 15 dias, o médico começa a observar que esse paciente não tem a possibilidade de sair do respirador, então esse paciente é traqueostomizado e alguns conseguem sair da traqueostomia. Depois de um tempo ele consegue ser traqueostomizado, ele consegue sair do tubo, uns conseguem decanular, outros não conseguem. Mas essa é a vida do paciente de CTI, muitos, principalmente que vocês querem saber como vamos lidar com o paciente com cuidados paliativos dentro do CTI. Primeiramente, muitos desses pacientes às vezes chegam ali em cuidados paliativos, lúcido, orientado, sabem da determinada doença que ele se encontra. Muitos deles, a maioria, hoje em dia, os médicos conversam abertamente, os familiares, com o cuidado, porque na verdade a enfermagem não cuida só do paciente, ela acaba tratando também o familiar, porque nós temos que ter a paciência do mundo. Tem uns pacientes que se revoltam muito pela doença, tem pacientes jovens, com 50, 60 anos, e tem todo, se não fosse a doença, teria toda a vida aí pela frente, e você tratar, aí já começa a humanização que nós temos que ter com esse paciente. Uns ficam revoltados pelo que ele está vivendo, que sabe que muitos deles sabem que eles vão sair dali diretamente dentro de uma caixa. Esse paciente, ele tem cuidado paliativo, ele sabe que a morte o esperam, Então, você tem que ter muito carinho em tratar esse paciente. Primeiramente, estamos estudando, para poder aprender a lidar, tratar com esses pacientes. Então, o que nos resta sermos humanos, não só com aquele familiar, mas com os familiares, porque muitas das vezes eles acabam exigindo muito, porque eles querem fazer o melhor pelos pacientes, pelos familiares deles. Então, nós temos o quê? Se pôr no lugar daqueles pacientes, daquele familiar que estão ali, porque é questão de horas, dias,
meses, não sabemos quando aquele paciente vai partir. Então, nós temos que ter esse cuidado, esse carinho. Imagina se fosse um ente querido nosso, como que nós gostaríamos que fosse tratado, como nós gostaríamos de que esse paciente, nosso familiar, fosse tratado, nossa família. Então, temos que pensar sempre como o cuidar daquele paciente, como nós estivéssemos cuidando do nosso ente querido. Porque hoje nós nos encontramos na arte de cuidar. Porque cuidar, eu digo que é uma arte, porque não é qualquer um que cuida. Tem pessoas que cuidam mal e porcamente, mas tem outros que você precisa, o quê? Você precisa ter amor. Para você cuidar, você precisa ter amor, porque você precisa, eu costumo dizer para os meus alunos que nós lidamos com a parte mais imunda do ser humano, o qual é? As fezes, a urina, então os vômitos, secreções. Então, para você cuidar, tratar, você precisa amar em primeiro lugar, porque sem amor você não tem como você tratar e principalmente cuidar de um paciente de cuidados paliativos. Porque esse paciente que tem cuidados paliativos,